Ora, terça-feira, último dia deste brilhante mês de junho, 30 de junho, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado. Não se esqueçam que está... Não se esqueçam de subscrever, é isso. Não se esqueçam de subscrever. Eu às vezes esqueço-me de vos dizer, para vocês não se esquecerem de subscrever, mas hoje disse, portanto hoje ninguém pode dizer. E agora, fizeste uma introdução tão pequena que nem deu para entrar o sininho. Portanto, agora deu para entrar o sininho. Bem, vamos lá. Mercado. Morten Hjulmand, capitão do Sporting, ou ainda capitão do Sporting, vai apresentar-se aos trabalhos dos Leões. Há aqui alguma discrepância de informações. O Jornal da Bola avança que ele estará amanhã no dia 1 dos trabalhos para iniciar a nova temporada. O Record diz que ele terá mais uns dias por causa de compromissos da seleção que ele teve no final da época. Vamos ver qual das duas está certo. O que é certo é que enquanto não houver negócio, já vamos falar do negócio, Hjulmand vai estar ao serviço de Rui Borges, portanto vai integrar a pré-temporada normalmente, não vai fazer, por exemplo, o que fez um outro nórdico no Sporting no ano passado, Viktor Gyökeres, que não apareceu para treinar. Seja como for, o Atlético de Madrid e o Hjulmand e o Sporting estão cada vez mais perto no entendimento. O Atlético não está desconfortável com os 40 milhões de euros que o Sporting pede. Vamos ver se ficará por aí, se haverá aqui mais algum tipo de ajuste, mas tudo aponta para que Hjulmand vá sair de forma airosa, que se apresente enquanto o negócio não esteja feito aos trabalhos e quando as coisas estiverem feitas, ele vai então abandonar o Sporting rumo a Madrid, rumo à equipa de Diego Simeone. Pronto, não precisamos de falar aqui muito, a gente sabe o que é que está a acontecer. Hjulmand, 3 anos de Sporting, aparentemente havia aí o acordo, tal como houve com o Viktor Gyökeres de, ok, faz mais um ano, neste caso a época 25-26, e depois nós trabalhamos em conjunto para encontrar aqui uma saída para melhores condições. Nesse caso, as melhores condições são o Atlético de Madrid e, portanto, Hjulmand deverá estar na porta de saída. Um negócio um bocadinho mais complicado promete ser o Gonçalo Inácio, isto porque Fabrizio Romano volta à carga e o Milan voltará também à carga por Gonçalo Inácio. Não precisamos de falar aqui das ligações que há entre o Milan e o Gonçalo Inácio através de Ruben Amorim. E, portanto, o Inácio pode muito bem ser o homem que Ruben Amorim vá contratar, ele que já contratou o Gonçalo Ramos. Fala-se também da possibilidade do António Silva e aparece agora aqui também o Gonçalo Inácio. Portanto, a brincar, meia equipa do Milan pode ser para o ano, se o Leão ficar, pode ser portuguesa. Seja como for, Gonçalo Inácio. Aqui as coisas não são tão claras, portanto não há propriamente aqui uma expectativa que o Inácio saia. Claro que o Sporting está atento a oportunidades e, portanto, o Inácio tem ainda contrato até 2030, cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas ao que tudo indica, o Milan não vai desistir da possibilidade de contratar o Inácio, internacional português, que ainda não jogou no Campeonato do Mundo. Não jogou, pois não estou enganado nesta minha afirmação. Não jogou, não senhor, exatamente. 3 joguinhos, está no melhor local para ver o Campeonato do Mundo, que é o banco da seleção portuguesa. Aliás, o Sporting não... o Trincão já jogou. Ia dizer que o Sporting ainda não tinha tido ninguém a jogar na equipa portuguesa, mas não, o Trincão já jogou uns minutinhos. Se calhar minutos a menos, digamos assim. Mas são outros 500, meus amigos, são outros 500. Futebol Clube do Porto, foi apontado o nome de Nuno Tavares, o lateral português, internacional português, já nem me lembrava que o Nuno Tavares tinha jogado pela seleção. Está na Lazio, é uma carreira um bocadinho de altos e baixos para o Nuno Tavares. Aparece no Benfica, Arsenal, joga ainda há bastante jogos no Arsenal da primeira época, tem depois uma época muito boa no Marselha, tem depois também uma época muito boa na Lazio, agora pertence aos quadros mesmo da Lazio. Ora bem, a imprensa italiana avançou que o Futebol Clube do Porto estaria interessado, mas o Jornal Record veio confirmar esse interesse, mas colocar aqui um asterisco que é: o Porto não está disposto a pagar os 20 milhões de euros que a Lazio estabeleceu como fasquia mínima para vender o lateral esquerdo. Sabemos dos problemas que o Porto tem na lateral esquerda, com o Zaidu e o Francisco Moura, pronto, estão-se um bocadinho aqui, provavelmente na porta de saída, o outro sem convencer, portanto, percebemos que há aqui uma lacuna, tanto é que o Martim Fernandes jogava muitas vezes à esquerda, portanto há aqui uma clara lacuna na posição de defesa esquerda. O Nuno pode ser essa solução, mas vamos ver se haverá aqui algum tipo de acordo ou
baixa de valor na Lazio para vender o Nuno Tavares. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Nuno Tavares no ano passado fez 28 jogos, não marcou qualquer golo, mas, meus amigos, fez uma assistência. Curiosamente, no ano anterior, emprestado pelo Arsenal, 30 jogos, 9 assistências, portanto, números interessantes a nível de assistências. Eu lembro-me da época que ele tem no Marselha, também emprestado pelo Arsenal, 39 jogos, 6 golos para um lateral, é muito golo, né? 6 golos, mas pronto. Ainda em Portugal, vamos a Braga, 2 jogadores, um já foi oficial, que é aqui o que vamos falar a seguir, que é o Sérgio Bárcia, que foi então oficializado como reforço do Sporting Clube de Braga. Quem é Sérgio Bárcia? Falamos de um defesa central espanhol, que no ano passado jogou no Las Palmas emprestado pelo Legia de Varsóvia, portanto ele pertencia, aliás, porque já foi oficializado no Braga, aos quadros do Legia de Varsóvia, formação Celta de Vigo, portanto um jogador que tem muito histórico de campeonatos, de equipas do campeonato espanhol, chega ao Sporting Clube Braga por cerca de 1,5 milhão, assinou um contrato, se não estou em erro, para 4 temporadas, exatamente 2030, e vai então ser mais um central às ordens do Sporting Clube Braga, que sabemos que estava à procura de reforçar defesa, não só porque jogam com 3 defesas, mas porque também tem alguns jogadores lesionados para essa posição. Por exemplo, o Niakate provavelmente nem jogará, ou se jogar será mesmo na reta final do campeonato. Portanto, o Braga claramente à procura de encontrar alguma estabilidade defensiva que lhe faltou no ano passado, sabemos isso também. Portanto, aqui o Bárcia foi oficializado, 1,5 milhão, contrato de 4 temporadas. Este é central, agora o que vamos falar a seguir é ponta de lança, e este é muito bem sacado por parte do Braga, ainda não é oficial, mas aparentemente estará fechado. Falamos de Jonas Wind, que é um ponta de lança que pertencia aos quadros do Wolfsburgo, terminou o contrato com o Wolfsburgo, era jogador livre, e o Braga garantiu a sua contratação. Falamos de um ponta de lança internacional dinamarquês, de 37 jogos pela Dinamarca. É verdade que no último ano algumas lesões, nomeadamente musculares, coxas, fizeram com que ele fizesse apenas 12 jogos pelo Wolfsburgo, mas, por exemplo, se recuarmos um ano anterior, 35 jogos, 2 anos, 37 jogos, sempre a marcar acima da dezena de golos. Portanto, parece uma contratação interessante. Também sabíamos que o Braga estava à procura de um ponta de lança. Acho que as duas grandes lacunas do Braga foram não ter um matador, apesar de eu gostar muito do Paulo Vítor, ele não é um matador, é mais um jogador de construção, ligação e a defesa. Portanto, há reforços para a defesa, é o segundo central que o Braga contrata, e agora aparentemente haverá reforço para o ataque. Ainda não é oficial, mas o 0-0 até já avançou essa situação. Aqui o Internacional dinamarquês está então fechado, vai ser a custo zero porque ele terminou o contrato com o Wolfsburgo e vai então ser reforço do Sporting Clube Braga, que certamente quer estar bem mais próximo este ano do top 3 da Liga do que esteve no ano passado, mas ainda assim não esquecer que o Braga esteve na final da Taça da Liga, é verdade que perde com o Vitória, e esteve também nas meias finais da Liga Europa. Santa Clara vai perder, ou já perdeu, Serginho, o médio estava a entrar no último ano de contrato e saiu para o campeão da Bulgária, saiu para o Levski Sofia e deixou dinheiro nos Açores. 1 milhão de euros foi quanto o Levski Sofia pagou para ter aqui o Serginho, este médio ofensivo que no ano passado foi uma das figuras da equipa do Santa Clara. 42 jogos, 4 golos, 4 assistências, e agora vai ter a sua primeira experiência fora de portas, fora de Portugal, para jogar, neste caso, no Levski Sofia. Campeão búlgaro, meus amigos, campeão búlgaro. Vamos avançar. O Estoril vai contratar, não sei se é oficial, eu acho que ainda não, já é oficial, desculpa, este é oficial. Falamos de Fernando, tentar não errar aqui, Fernando Medrano, defesa esquerdo, pode atuar também como central, assinou como reforço do Estoril para as próximas 2 temporadas. Ele que é espanhol, jogava no Mirandés do futebol espanhol, terminou a sua ligação e aos 26 anos vai jogar no Estoril Praia. Confesso que não conheço, portanto vamos ver que jogador é que estamos aqui. Este jogador, só para contextualizar, formação Atlético de Madrid e também Celta de Vigo, portanto tem aqui alguma tarimba, ainda que só tenha feito um jogo pelo Celta de Vigo, equipa principal, depois esteve no Tenerife e no Mirandés, sempre em divisões secundárias, mas este é reforço do Estoril. O Rio Ave manteve o Gustavo Mancha, uma das boas surpresas da segunda metade da temporada, um jogador que chegou por empréstimo do Olympiacos, e
vai continuar por empréstimo do Olympiacos por mais uma temporada. Portanto, o Gustavo Mancha, defesa central brasileiro de 21 anos, que tem formação de Palmeiras e Fortaleza, foi contratado pelo Olympiacos no verão de 2025, não se conseguiu impor, foi emprestado ao Rio Ave e aí sim fez 14 jogos. E foi importante naquela fase em que o Rio Ave tremeu um bocadinho, depois da saída do Cleiton, da saída do André Luiz. Havia ali muitas dúvidas se o Rio Ave ia cavalgar cá para baixo para os lugares de manutenção, mas depois tem ali uma sequência boa, até com o Beleza, portanto, e o Gustavo Mancha, o Beleza a marcar golos, o Gustavo Mancha na defesa, acabaram por conseguir segurar o navio e, portanto, o Rio Ave mantém o Gustavo Mancha por mais uma temporada. Para fechar, em Portugal, só dizer que Martim Duarte, que foi uma das figuras do Amarante, que ganhou a Liga 3, foi oficializado como reforço do Arouca, este guarda-redes de 23 anos, que tem formação de Sporting e Sporting Clube de Braga. Também jogou no Estrela Amadora, estava no Amarante no ano passado, fez 34 jogos e agora é reforço para as próximas... não temos aqui os anos de contrato. Não temos aqui na notícia, pronto, depois investigo isto, pensei que tínhamos aqui na notícia. Certo é que assinou com o Arouca, é o segundo reforço para o Arouca depois do Mateo Flores. O Arouca, o único representante do distrito de Aveiro, que é o meu distrito, portanto, força para o Arouca. Vamos lá para fora, ainda assim vamos começar com um português, David Carmo, oficializado pela terceira vez no Olympiacos. O David Carmo e o Olympiacos têm toda uma relação, mas desta vez é em definitivo, o David Carmo é reforço do Olympiacos. O David Carmo esteve emprestado ao Olympiacos na época 23-24, na altura pertencia aos quadros do Porto, depois esteve emprestado na época seguinte, 24-25, mas na altura já pertencia aos quadros do Nottingham Forest. Ora bem, perguntarão vocês, o Porto ainda vai receber aqui alguma coisa do David Carmo? Não. E porquê? Porque o Futebol Clube do Porto vendeu o David Carmo por 11 milhões de euros ao Nottingham e ficou com uma percentagem da mais-valia. Ora, o David Carmo não valorizou ao serviço do Nottingham Forest e foi agora comprado por 9 milhões de euros pelo Olympiacos. Portanto, não há mais-valia, não há dinheiro para o Futebol Clube do Porto. Ao contrário de um jogador que já vamos falar aqui, mas neste caso é com o Sporting. Portanto, David Carmo... uma contratação sonante do Porto na altura, não se conseguiu impor, andou por aí, ainda assim o Porto conseguiu uma boa venda na altura ao Nottingham Forest. No ano passado esteve ao serviço do Oviedo em Espanha, 22 jogos, 1 golo. Este era o jogador que eu estava-vos a falar, o Flávio Nazinho, que foi contratado, oficializado pelo Mónaco, e aqui sim o Sporting ainda vai receber cerca de 1 milhão de euros. O Sporting vendeu o Flávio Nazinho por 1 milhão de euros ao Cercle Bruges, aliás, desculpem. Ele vem de 2 boas temporadas na Bélgica. Não é a primeira vez que se fala de interesse no Flávio Nazinho de algumas equipas de ligas importantes, nomeadamente a francesa. O Mónaco avançou para a contratação do jogador, paga 5 milhões de euros. O Sporting tinha vendido o Flávio Nazinho e tinha ficado com uma percentagem da mais-valia. Na altura vendeu por 1,2 milhões de euros. Essa mais-valia é a diferença entre os 5 milhões e o 1.2, portanto falamos aqui de 3.8 milhões de euros. O Sporting vai receber 1 milhão de euros pela transferência do Flávio Nazinho do Cercle Bruges para o Mónaco. Parabéns ao Flávio Nazinho, eu gosto. Ele que é internacional português sub-21, portanto atenção a isso. Vamos estar atentos. 23 jogos lá já para as seleções jovens aqui do Flávio Nazinho, toda uma formação do Sporting. Acabou, já nem me lembro. Eu lembro-me que ele chegou a fazer algumas... 6 jogos na altura com o Ruben Amorim. Já tinha feito 5 também. Fez alguns jogos. Não é que tenha sido muito utilizado, mas teve aqui alguns momentos na equipa principal. Agora vai jogar para o Mónaco, em França. Fechamos com uma contratação que pode ser uma das mais caras do verão. Falamos, já não é a primeira vez que eu falo disto. Morgan Rogers, aparentemente. Portanto, já falei disto. Morgan Rogers, uma das grandes figuras do futebol inglês. Um jogador que está naturalmente no Campeonato do Mundo, até foi titular agora no último jogo da Inglaterra frente ao Panamá. É um jogador que está nos quadros do Aston Villa, vem de uma época de 55 jogos, 14 golos e 11 assistências. O interesse do Arsenal, nós já tínhamos falado aqui, que o Arsenal estaria disposto a pagar aqui para ter o Morgan Rogers, um jogador que pode jogar mais pelo meio ou descaído pela direita.
Agora, a notícia que vem de Inglaterra, nomeadamente, se não estou em erro, da Sky Sports, é que o Arsenal já chegou à conclusão que estará mesmo disposto de atingir os 150 milhões de euros que o Aston Villa estabeleceu como fasquia para vender aqui este internacional inglês. Vamos ver se realmente o Arsenal paga 150 milhões de euros. Não é muito normal o Arsenal pagar tanto por jogadores. Estava aqui a tentar lembrar-me. Não há assim transferências muito perto dos 100 milhões a rondar o Arsenal, a não ser que me esteja a esquecer aqui de algum. Mesmo, por exemplo, o Gyökeres ficou bem longe dos 100 milhões de euros. Não sei se me estou aqui a esquecer de alguma coisa. Já não me lembro, não interessa também, não é? Morgan Rogers, então, poderá custar 150 milhões de euros ao campeão inglês, o grande Arsenal. O Arsenal que eliminou o Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões. Chegou à final, perdão, depois da final da Liga dos Campeões. Bem, meus amigos, estamos conversados. Voltaremos amanhã, não serei eu, mas voltaremos amanhã. Já sabem, isto tudo agora é julho, agosto e depois terminamos em setembro. Certamente depois do Campeonato do Mundo vocês estão mais ou menos a calcular que a coisa vai animar muito, não é? Alguns jogadores que estão no Mundial e que vão ainda fazer muita tinta, a malta de Marrocos, não é? Sabem bem do que é que eu estou a falar, a malta da Costa do Marfim, não é? Há aí jogadores que vão certamente fazer correr muita tinta, mesmo em Portugal, a questão do Inácio, a questão do Gonçalo Ramos, ainda que esta pareça já estar mais ou menos alinhavada, mas enquanto não houver Mundial também há marcado e portanto nós cá estaremos, vamos ver se Portugal nos dá uma alegriazinha porque não tem sido uma fase de grupos particularmente inspiradora, mas quem sabe, não é? Também não foi assim em 2016 e depois fomos lá. É o nosso lado otimista, não é? Ignorando que as coisas são bem diferentes, mas pronto, vamos embora, meus amigos. Voltaremos amanhã, já sabem, isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves.